É quando os pensamentos da mente que já estão ali há muito tempo te impedem de se movimentar e te impedem de enxergar a realidade. Mas ela traz uma mensagem, ela traz uma mensagem importante. A maioria dos seus problemas aqui, da sua vergonha, das suas limitações, elas estão na sua mente, elas não são reais. Então, se você tiver o primeiro passo de coragem para fazer aquilo que você quer fazer, pode ter certeza que nessa você vai perceber que aquilo tava só na sua mente, tá? Então eu vejo aqui pessoas que talvez queiram alcançar alguma coisa nesse momento, mas estão com vergonha de dar um passo em direção a essa coisa, porque acha que talvez não é merecedor daquilo. Pessoas que estão programadas com programas mentais, sabe? Você não pode, você não é capaz. Não se mete lá que você vai passar vergonha. Não se mete querer fazer uma viagem internacional. Quem é você, meu filho? Você nasceu pobre. Você não vai. Não se mete querer ser CEO da empresa. Não se mete querer ser cantor, cantora. Que isso? Isso não é pra gente. Isso não é pra você. Sabe? Comandos verbais que limitam, que dá medo de sair daquele lugar seguro, porque me falaram a vida inteira que não é pra eu arriscar ali. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos, capricornianos, ao canal Espelho Tarô. Se você é novo aqui, eu tenho um recado importante para te dar. Esse canal não é um canal de previsões de tarô. Eu uso o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento. Portanto, nas leituras dos signos, o objetivo é investigar quais comportamentos, quais os sentimentos, quais os desafios e potenciais estão disponíveis aí para você. Então, a intenção é que enquanto eu vou lendo aqui, você possa refletir consigo mesmo se essa leitura é para você, se você está sentindo de fato o que eu estou falando, o que essa leitura está tentando te falar. É para você confirmar um sentimento que já existe aí dentro e que quando eu falo que você fala, isso é para mim. Eu sinto isso. Você vai confirmar o que você já sente. Então, não espere aqui previsões do que vai acontecer na sua vida, do que você vai conquistar, de quem vai aparecer na sua vida. Assista essa leitura como quem olha no espelho e espera se conhecer um pouquinho mais. Quem sabe dessa forma aí você consegue ter mais autonomia e decidir por você mesmo o que você quer da sua vida, não é mesmo? Então é isso, gente. Lembrando sempre que é uma leitura de energia. É uma leitura de acesso à energia coletiva, portanto, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente aquilo que fizer sentido para o seu coração e deixe fluir livremente o que não fizer sentido para você. Vamos lá, vamos ver o que o Espelho Tarô tem aqui para revelar sobre quem é você nesse momento. Capricornianos, quem é você neste momento? Está se sentindo limitado, aprisionado com aquilo que a mente está te trazendo de informação? Os problemas da vida, os julgamentos, o que os outros estão falando, as crenças limitantes de que você não pode ir até ali, você não pode conquistar tal coisa. O 8, acabei de falar na última leitura de Touro, veio em outra posição, mas veio essa carta. Acabei de falar lá, de usar o exemplo que essa é uma carta clássica de crença limitante. É quando os pensamentos da mente que já estão ali há muito tempo te impedem de se movimentar e te impedem de enxergar a realidade. Mas ela traz uma mensagem, ela traz uma mensagem importante. A maioria dos seus problemas aqui, da sua vergonha, das suas limitações, elas estão na sua mente, elas não são reais. Então, se você tiver o primeiro passo de coragem para fazer aquilo que você quer fazer, pode ter certeza que nessa você vai perceber que aquilo tava só na sua mente, tá? Então eu vejo aqui pessoas que talvez queiram alcançar alguma coisa nesse momento, mas estão com vergonha de dar um passo em direção a essa coisa, porque acha que talvez não é merecedor daquilo. Pessoas que estão programadas com
programas mentais, sabe? Você não pode, você não é capaz. Não se mete lá que você vai passar vergonha. Não se mete querer fazer uma viagem internacional. Quem é você, meu filho? Você nasceu pobre. Você não vai. Não se mete querer ser CEO da empresa. Não se mete querer ser cantor, cantora. Que isso? Isso não é pra gente. Isso não é pra você. Sabe? Comandos verbais que limitam, que dá medo de sair daquele lugar seguro, porque me falaram a vida inteira que não é pra eu arriscar ali. Eu vou fazer pra ser humilhada? Então você tá querendo alguma coisa aqui e tá percebendo que a mente tá te limitando, tá te impedindo. O que que esse capricorniano aqui que sentiu essa confirmação, o que que ele sente, mas evita olhar? O que que ele tem de sentimento, mas que ele evita olhar? O que que ele tem de sentimento, mas evita? Clareza. Aqui você tem clareza, né? De que isso aqui é uma crença limitante, de que isso aqui é da mente. Você já sabe. Mas não é aquela clareza pesada, não. É aquela clareza que dá energia. Você tem clareza, você tem talento. Você tem a capacidade de aquecer corações. Eu não sei o que é, mas me deu vontade de falar isso. É o sol, gente. O sol da vida, o sol da calor, da luz, da alegria. Você tem aqui um talento vindo da inocência, da espontaneidade da criança, que você evita olhar para isso. Porque te falaram que isso não é pra você. Tem algum talento aí de infância. Que é aquelas coisas mesmo que eu falei. Quer ser cantora? Quer ser cantor? Quer ter uma dupla sertaneja? Fazer muito sucesso? O que é isso aqui? Você tem algum talento que vem da espontaneidade da criança, da inocência, não vejo maldade. E você tá tendo clareza já sobre as coisas, tá tendo clareza que é isso, mas tá evitando olhar porque tem uma limitação ali. Espelho tarô, revela o que tá guiando as escolhas desse capricorniano aqui. Espelho tarô, revela uma desconstrução. Você tá sendo guiado, as suas escolhas estão sendo guiadas por algo que se rompeu aí na sua vida, uma estrutura rígida que você acreditava que era inquebrável, mas que quebrou, desabou, se rompeu. Pode ser a máscara que você utilizou a vida inteira para se proteger até mesmo desse talento aqui. Tomara que nunca mais volte na minha vida essa ideia de seguir esse talento, esse dom, essa vontade aqui. Tomara que tenha sido só uma coisa de infância mesmo, porque senão eu vou ter que desafiar os meus padrões de criação, as crenças que botaram na minha cabeça. Só que essa estrutura aí de máscara que você estruturou para sua vida, para se proteger, ela se rompeu, já era, não tem mais como voltar atrás. Não tem mais como manter a mesma postura que você mantinha, não tem mais como manter os mesmos comportamentos, as mesmas ideias, os mesmos padrões. Algo se rompeu. Então, as suas escolhas estão sendo guiadas por uma desconstrução. Algo desconstruiu na sua vida. Presta atenção nisso. Algo desconstruiu, algo não tinha base sólida para continuar, algo estava sendo construído sobre mentira, né? Você mesmo mentindo para você mesmo de que você não é capaz, de que você não sabe o suficiente. Acabou. Acabou não, você tá sentindo isso, né? Espelho, revela qual a sombra desse capricorniano, pede atenção.
Revela pra mim qual a sombra. Rei de Copas. Rei de Copas, a maturidade emocional. A capacidade de escuta, de acolhimento. Tem um Rei de Copas na sombra. Rei de Copas na sombra, maturidade emocional. Aqui, talvez, você tenha aprendido que deve acolher os sonhos do outro, que deve ouvir as dores do outro, mas isso interfere que você olhe para as próprias dores, se acolha, se escute, se aconselhe. Ou aqui você quer acessar uma maturidade emocional, mas que você não tem referências disso. Você não viu pessoas próximas tendo relacionamentos maduros. Você não viu, você não aprendeu a impor limites. Porque maturidade emocional é impor limites em pessoas que você ama, em pessoas próximas. E aí você acaba se esquecendo por dar ouvidos demais às vontades dos outros. Tem essa sombra aqui. Ela tá pedindo para ser olhada. Será que essa forma atual de agir sem equilíbrio emocional não é por conta de uma falta de maturidade? Tem alguma coisa assim. Deixa eu entender melhor esse Rei de Copas aqui. Tarô, esse Rei de Copas na sombra, o enforcado. Pode ter alguém com essas características de Rei de Copas também. Alguém muito acolhedora, um bom ouvinte, alguém que tem uma maturidade emocional e que você tá meio que paralisado na da pessoa, sabe? Isso talvez te acione gatilhos aqui de imaturidade emocional. Quanto mais a pessoa se mostra maduro emocionalmente, mais você mostra a sua imaturidade emocional. E você não consegue enxergar isso de uma outra perspectiva, você não consegue sair disso, você tá fixo nisso, é como se assim, agora é impossível sair dessa. Tem o que eu fazer. Mas só de vir o enforcado e só de vir o Rei de Copas já mostra que a maturidade emocional ela está disponível para você acessar. Faça aí o seu caderninho do que é, quais são suas limitações, quais são os seus limites. Até aqui eu posso ir, depois daqui já foge muito do que eu quero para minha vida. O que um relacionamento tem que ter para respeitar os meus limites. Como eu posso respeitar também os limites das outras pessoas, de forma que eu não vá me ferir demais. Faça o seu caderninho. E o enforcado vem dizendo aqui, quando você tirar o foco dessa situação, dessa relação, dessa pessoa, você começa a enxergar as coisas de uma outra perspectiva. Quando você se afastar um pouco, talvez você esteja tão inserido, a estrutura já esteja tão formada que você não vê saída para isso. Mas tem saída. Tem saída, é enxergar de uma outra perspectiva. Você tá acomodado a essa situação. Porque o enforcado me passa muito essa sensação de comodismo, que é o quê? É uma pessoa que tá desconfortável, porque ela tá de ponta cabeça. Não tem como estar confortável de ponta cabeça. Mas ela tá ali numa posição tranquilona. Tá super desconfortável.
mas eu vou me manter aqui porque eu já me acostumei, eu já me acomodei. Tá fácil pra mim. Se eu sair daqui, os desafios vão ser muito maiores. Será que eu vou saber lidar? Tem essa sombra aqui, então presta atenção. Tarô, espelho tarô, revela qual a força que essa pessoa pode acessar nesse momento. Qual a força que esse capricorniano aqui pode acessar? Qual a força interna que esse capricorniano tem? Tarô revela. Pulou. Olha a força que você tem. Não é assim caiu não. A inspiração, o fogo da criatividade, o fogo da vitalidade, o fogo, a chama da vida, a vontade de viver coisas novas, a vontade de inovar, a vontade de viver aventuras, novas aventuras, conhecer culturas e pessoas diferentes, de sempre se renovar. Isso aqui é uma força interna sua que está disponível para você acessar. Você é o tipo de pessoa que não perde a chama da vida. Por mais problemas e desafios que aconteçam na sua vida, você sempre dá um jeito de buscar algo novo, novas aventuras, novas inspirações, novas criatividades, criar algo novo. Para uma pessoa com força Ás de Paus, dificilmente a vida derruba. Dificilmente a vida derruba. Porque é alguém que está sempre disposto a levantar e fazer diferente. É alguém que está sempre disposto a ir lá e viver uma nova aventura, conhecer alguma coisa nova. Essa energia é como um dom, é como um talento oculto, é como a sua força, é como a força que te guia. Essa é você. É a pessoa que, mesmo com medo aqui de sair desse comodismo, é a pessoa que, mesmo com toda a crença limitante que foi depositada na cabecinha dela e que limita ela a algumas coisas, desenvolver talentos ali, talentos genuínos que vêm da alma, que vêm da essência. Tem essa dificuldade? Tem. Mas eu nunca desisto. Eu nunca desisto de recomeçar. Eu nunca desisto de tentar de novo. Eu tenho prazer em viver. Eu tenho prazer em recomeçar. Eu tenho prazer em buscar inspiração na vida de novo, de novo, de novo. Isso aqui é um dom, é um talento, tá? Tarô, revela pra mim um convite prático. Tarô, espelho tarô, revela um convite prático pra essa pessoa 7 dias após ela ver essa leitura. Revela pra mim... gente, eu abri assim, caiu. Eu vou pegar. Essa semana, tudo que você tiver de opção para escolher, eu tenho que escolher entre 2 caminhos, eu tenho que escolher entre 2 pessoas, eu tenho que escolher entre 2 viagens. O que você vai fazer? Você vai fazer aquilo, você vai fazer a opção de olhar para os prós e contras de cada opção, mas você vai procurar dentro dessas opções o que ressoa mais com você. O que ressoa mais com as suas virtudes, com aquilo que você acredita, com a sua essência. Porque os enamorados é uma carta que fala de escolha, de caminhos abertos, né? Numa leitura de previsão a gente poderia ler caminhos abertos. Mas como prática aqui, o que você vai fazer? Você vai escolher aquilo que vibra na sua alma. Você vai escolher aquilo que tem propósito, que faz sentido para você. Você vai tentar, nem que seja em pequenos passos, em pequenos movimentos, escolher por você. Escolher por aquilo que ressoa seu coração. Sabe assim, durante essa semana, quando alguém te fizer o convite e você pensar assim, tudo bem, eu não tô fazendo nada, vou agradar a pessoa. Mas lá no fundo, se você parar um pouquinho, você pensa assim, se eu não tivesse que agradar essa pessoa, o que eu estaria fazendo? Lendo um livro, tomando um vinho sozinha, assistindo uma televisão, conversando com o vizinho, fofocando na calçada? O que você quer? O que ressoa com a sua essência? Com quem você veio para ser? Aqui, ó. Não é escolhe o caminho do ser humano que tá aqui, é escolhe o caminho do seu coração. Às vezes o caminho do seu coração é o ser humano aqui, tá tudo bem. E tá tudo bem.
Mas essa semana faça o exercício de identificar qual caminho ressoa com a sua alma, tá? Espelho, revela a direção que se abre para esse capricorniano, para essa capricorniana, caso ele ou ela venha a agir com consciência, a consciência de toda essa leitura, a consciência daquilo que está sentindo, né? Eu ouvi essa leitura e essa leitura confirmou tudo aquilo que eu sentia. Ou você exclui toda essa leitura, se você chegou até o final e fala assim, agora eu vou parar para refletir sobre o que eu de fato sinto. Se você agir com aquilo que você de fato sente, com consciência naquilo que você de fato sente, qual é a direção que se abre? A direção da cura, a direção do equilíbrio, a temperança. É como temperar uma comida na cozinha. Um pouquinho disso, um pouquinho daquilo outro, para que as coisas fiquem harmônicas. É um pouquinho de pé na terra do que é real, do que eu preciso para me sentir capaz, ou do que eu preciso materialmente para viver, do que faz diferença para mim. Se para você um pouquinho de conforto faz diferença, então é um pouquinho de conforto. Se pra você é um pouquinho de namoro, de beijo na boca, de sexo, de emocional, de ser um pouquinho mais impulsivo, de falar ou fazer futilidade, se isso pra você é importante, é um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Se você é uma pessoa mais fechada, mas percebe que precisa se abrir mais, é um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Isso é cura. O equilíbrio é a cura. As doenças vêm do desequilíbrio. As doenças vêm dos excessos. Quando um lado está em excesso, provavelmente o outro está escasso. Então, quando você começa a agir com consciência, você começa a equilibrar mais a sua vida. Curar seu físico, curar seu mental, curar seu emocional. Porque se você tem consciência do que você sente emocionalmente, se você tem consciência do que você está passando na matéria, eu preciso disso, eu preciso daquilo, então eu preciso fazer isso, aquilo para conquistar isso na matéria. Você tem consciência que a sua mente aqui tá te enganando com programações mentais, frases e palavras que foram ditas ao longo da sua vida que te fizeram acreditar nelas. Se você tem consciência desse mental, a possibilidade, a capacidade da mudança, ela tá nas suas mãos. O que eu preciso fazer para sair dessa mente? Quando vier o pensamento, eu ignoro ele. Eu posso até conversar com ele, você tá errado. Eu sou o contrário. Conversa com ele, faz um exercício. As mudanças vêm das movimentações, dos exercícios. O que mais que eu falei aqui? Enfim, vai encontrando as suas formas de se equilibrar, de sair dos excessos, de sair dos desequilíbrios. A temperança é uma carta lenta, é uma carta que, se for falar de previsão, ela fala de levar um tempo para acontecer. Mas a partir do momento que você toma consciência, você entra no processo de cura. E não importa quanto tempo demore. Se curar é o principal. A busca pela cura é o principal. Que você vai experimentando pequenos sabores de recompensa por estar buscando isso ao longo. O processo é eterno. Mas as pequenas recompensas ao longo do tempo, de perceber que já saiu daquela condição que estava mais enrijecida, já passou. E isso é incrível. Então é isso, capricornianos, que eu tenho pra vocês. Eu espero que tenha feito sentido, eu espero que tenha te auxiliado de alguma forma. Me conte aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz de verdade de saber, além de ajudar a crescer aqui a minha comunidade, o meu canal, a chegar a mais pessoas. Você também aí de alguma forma me deixa menos curiosa, né?
Então me conta aqui nos comentários. Se você gostou, curta. Se você não gostou, dá um dislike aí. Mostra pra mim quantas pessoas não estão curtindo a minha forma de leitura. Se você gostou da forma de leitura e quer ficar por dentro de todas as outras, de todos os signos, de quantas você quiser assistir, então você se inscreve aqui no canal, me ajuda a crescer esse canal aí. É isso, muito obrigada pra quem ficou até aqui. Nos vemos nas próximas leituras. Um grande beijo. Tchau, tchau.